Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos fazer mais um vídeo sobre estribos em vigas de concreto armado. Tudo bem? Então vamos para a resolução. O exercício que a gente vai resolver, para que eu consiga explicar o conteúdo a vocês, eu retirei da banca FCC. Essa questão foi aplicada no ano de 2017 no concurso do TRT. Esse print eu tirei do Que Concursos, tudo bem? Então vamos lá. O que essa questão nos pede? Ele fala o seguinte: para a determinação do espaçamento entre estribos de dois ramos de aço CA50 de uma viga usual de concreto armado com altura útil de 57,5, submetida ao esforço cortante de cálculo de 240 newtons, utilizou-se armadura com área de seção transversal de 0,8 cm². Se for considerado no dimensionamento que, em relação ao eixo longitudinal da viga, as bielas de compressão do concreto estejam inclinadas de 45 graus e os estribos estejam inclinados de 90 graus, o espaçamento entre os estribos em centímetros será. Então, vamos pensar no que a questão nos deu. Ele nos deu a altura, ele falou que essa estriba de dois ramos, ele falou a área de cada seção transversal, falou que ela é inclinada a 45 graus e também falou que a biela está a 45 graus e os estribos inclinados em 90 graus. A primeira coisa, numa questão na minha opinião, o que torna as questões de estribos mais difíceis são que, em questões sobre viga, você não precisa decorar fórmulas. Se você utilizar a lógica do dimensionamento estrutural e os seus conhecimentos de resistência dos materiais, você consegue responder qualquer questão de viga de concreto armado sem ter que decorar fórmula. Contudo, estribo não tem como. Estribo você tem que decorar a fórmula. Então, vamos lá. Para a gente ver mais ou menos como a gente poderia resolver esse exercício, nós vamos analisar o item 17.4.2, que mostra o modelo de cálculo 1 para quando a biela tem 45 graus e nos mostra as fórmulas que a gente pode usar nesse momento, tudo bem? E aí, o que nós teríamos aqui? O modelo admite diagonais de compressão inclinadas, 45 graus, ainda que a parcela complementar VC tenha valor constante, independente de VSD. E aqui nós vamos ter basicamente duas fórmulas. A primeira fórmula é para a verificação da diagonal do concreto e a segunda fórmula, que é a que nos interessa, vai ser o cálculo da armadura transversal. Essa fórmula vocês têm que decorar. É aquele tipo de questão, infelizmente, que a gente tem que decorar a fórmula. Então, vamos ver essa fórmula direitinho. Essa fórmula, ela fala que o VSW vai ser a área de estribo dividido pelo espaçamento desse estribo vezes 0,9 de D vezes FYD vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa. Tudo bem? Então, aqui nós vimos a fórmula que nós iremos utilizar nessa aula. Mas é importante dizer que essa não é a única fórmula que a gente pode utilizar em exercícios que pedem estribos. Então, essa é uma das fórmulas que a gente possui, mas como eu disse, não é a única. Outra fórmula que a gente tem, que eu até a utilizei no exercício anterior, é essa aqui, que fala que a taxa de armadura será igual à área de armadura do estribo vezes BW vezes S vezes seno de θ, que é o ângulo do estribo. E você deve estar me perguntando, Launelli, mas aí complicou.
como é que numa hora de uma prova de concurso eu vou saber qual das duas utilizar? Olha, como eu disse na aula anterior, quando a gente for utilizar essa fórmula aqui, que tem a taxa, uma dica de que ela que será utilizada, deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho para o lado, ótimo. Uma dica de que você terá que a utilizar é, nos exercícios em que ela é necessária, nós temos, no geral, a palavra taxa. Ele nos fornece a taxa de aço e, no geral, está nos perguntando o espaçamento. Então, ou então a área de aço, tudo bem? Então, essa é a principal dica para que você saiba qual fórmula utilizar. Tá. Outra dica, vamos ver os dados da questão. Vamos ver aqui o que essa questão nos deu. Que aí seria mais uma forma da gente conseguir saber qual fórmula utilizar. Ele nos disse que o aço é o CA50. Ele falou que a altura útil, que a gente chama de D, é 57,5 centímetros. Ele falou que o esforço cortante é igual a 240 quilonewtons. Ele falou que a área da armadura é 0,8 centímetros quadrados. Ele falou que o ângulo do estribo é 90, tudo bem? Então, vamos ver se a gente conseguiria utilizar essa fórmula. Olha, já percebe que não teria como. Nós temos que, para utilizar essa fórmula, nós temos o BW, que seria a base da nossa viga. E nesse exercício ele não nos forneceu o BW, ele nos forneceu o D. Então, a partir daí, você já veria que não teria como utilizar essa outra fórmula que eu utilizei no exercício anterior. Tudo bem? Então, é isso. E também ele nos deu a taxa, então não teria como utilizar essa. Então, vamos aqui. Eu vou até apagar ela daqui. Que nós não vamos utilizar nesse momento. Então, a fórmula que nós percebemos que será a que nós vamos conseguir utilizar para a resolução desse exercício será essa aqui. Tudo bem? Então, olha aqui. Aqui eu copiei essa fórmula novamente, só para facilitar. E o que essa fórmula nos diz? Ela diz o seguinte. O VSW vai ser igual à área de armadura dividido pelo espaçamento, vezes 0,9, vezes a altura efetiva, a altura útil da nossa viga, vezes o FY, vezes o FYWD, que é a tensão de escoamento do aço, vezes seno de alfa, sendo que alfa é o ângulo do estribo, mais cosseno de alfa. Então, aqui eu tenho que repetir algumas das coisas que eu falei na aula anterior sobre estribo. Primeiro ponto, aqui você tem que decorar as relações trigonométricas. Eu sei que são relações simples, mas quando a gente acostuma a utilizar a calculadora, no geral, a gente esquece dessas relações trigonométricas. Então, aqui, você teria que lembrar que o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. E o tangente de 90 não existe. Então, aqui, seno de 90 graus, que é o ângulo, vai ser 1. E o cosseno aqui vai ser 0. Tudo bem? Então, é como se esse termo aqui desaparecesse. Então, sobrou isso aqui para a gente fazer o cálculo. Perfeito. Então, vamos lá. O que nós queremos nesse exercício? Qual que é o nosso grande objetivo? O nosso grande objetivo é encontrar o espaçamento entre os estribos. Então, esse S, que representa o espaçamento que está aqui dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Já esse VSW, que está aqui multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. E aí, nós iremos chegar nessa fórmula aqui, para o cálculo do espaçamento. Então, basicamente, o que nós teremos? Aqui, aqui nós vamos ter que multiplicar a área do estribo por 2, porque ele possui 2 ramos.
0,9 da altura efetiva dessa viga, vezes FYD, que é a tensão de escoamento do aço, dividido por VSW. Então, vamos lá. Como o estribo tem 2 ramos, eu vou multiplicar por 2. Se ele tivesse 4 ramos, eu iria multiplicar por 4. Então, vai ser 2 vezes 0,8 centímetros, que é a área da bitola da armadura, que a gente fez esse estribo, vezes 90% da altura efetiva da viga, vezes qual que é a tensão de escoamento do aço CA50? É 500 megapascal. Transformando isso para quilômetros por centímetro quadrado, basta dividir por 10 e dá 50 quilômetros por centímetro quadrado. Então, aqui 50 quilômetros dividido por centímetro quadrado, dividido por 1,15, que é o gama F desse concreto, que seria o fator de minoração da resistência. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar que o espaçamento é 15,15 centímetros. Então, basicamente, para questões de estribos que você tem em concursos públicos, que caem com muita frequência no concurso da FCC, você tem que decorar a fórmula, tem que decorar as relações trigonométricas e, finalmente, você treinar a fazer conta. Por quê? Aqui na calculadora vai ser fácil você fazer a conta, mas na hora da prova, se você não tiver treinado a conta em casa, você não vai conseguir acertar a questão. Então, esses são os itens necessários para você se dar bem em uma questão de estribo na hora da prova. E aqui, só para deixar registrado, o gabarito é letra E. Seria 15 centímetros. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus colegas de faculdade ou de trabalho.